Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Mentorex Cash. Aos que já estão inscritos, muito obrigado aí por estarem nos prestigiando. Não deixem de compartilhar o material que vocês estão vendo com outras pessoas, a falar do nosso projeto. E você que está aqui, entrou hoje pela primeira vez e ainda não teve oportunidade de ver algum episódio, acompanhe o de hoje, que com certeza será muito bom. Mas também dê uma prestigiada lá no nosso canal, se inscreva no canal, é muito rápido, você em 2 segundos consegue fazer isso. Então o link está aqui embaixo do próprio vídeo, vai ali, se inscreve no canal, que é importante para a gente. Dá uma curtida de vez em quando também. Nunca é demais, né, Bruno? E é importante que o YouTube identifique o nosso conteúdo como relevante para que ele possa distribuir isso para outras pessoas, né? Então, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de comentar sobre o nosso trabalho e não deixem de compartilhar o vídeo com outras pessoas. Dito isso, Brunão, vamos pro episódio? Bora. Vamos nessa, PG. Você hoje já apresenta aí a nossa convidada? Apresento. Eu vou falar. Bom, tem 2 partes do currículo da Adriana Nora, que é a nossa entrevistada de hoje. A primeira é o currículo corporativo e outra é a parte da Adriana Atleta, que vocês vão entender depois quando eu falar qual é o mote do papo, por que a gente está apresentando esses 2 currículos e por que a gente vai fazer a ponte da Adriana profissional com a Adriana Atleta. A Adriana Nora, atual diretora de RH, ISSMA e ESG do grupo BBM Logística. Então, só fazendo aqui a leitura das siglas, para quem não sabe. O SSMA é o Saúde, Segurança e Meio Ambiente, e o ESG, tema que a gente já abordou aqui no canal, é o Social e o Environment Governance, que a gente já tratou em episódios específicos aqui do canal também. Então, a Adriana hoje é executiva com mais de 25 anos de experiência, que já destinou grande parte da sua carreira às diferentes áreas de RH de empresas, de múltiplos segmentos, com escopo e abrangência em todos os business de RH que você pode imaginar. Então ela já foi SSMA, ESG, gestão de áreas de negócio, né, os chamados business partners, estruturas de planejamento estratégico, IT, comercial, facilities, qualidade, projetos, processos, operações e marketing. Então, a Adriana já rodou muita coisa em muita empresa grande, como por exemplo GRPcom, GVT, HSBC, Briggs Stratton, Grupo Britânia, entre outros. Então, baita carreira profissional nesses 25 anos de experiência da Adriana, muito conhecimento de pessoas, muito conhecimento de performance, de desempenho, porque ela trabalhou em RH em muito tempo. E performance e desempenho também tem a ver com... É mais do que um hobby, né, Adriana? Porque quem faz triatlon, na verdade, é mais do que um hobby, é quase que uma vida dedicada a esse esporte. A Adriana também é triatleta, pessoal, né? Ela modestamente botou aqui atleta amadora de alto rendimento, mas uma pessoa que já correu o Ironman mais de uma vez. Então, assim, não é tão amador assim. Amador sou eu, que corro na esteira de vez em quando, é o PG que caminha no parque. A Adriana é outro nível de atleta, né? Mais de 10 anos como triatleta, sendo os últimos 7 deles dedicados a provas de média e longa distância, né? O Ironman, que é o 70.3, que é metade da distância, esse é brincadeira. Esse já fez umas 3, 4 vezes. Esse é o treino. Esse já fez também o completo, né? O full distance. Inclusive, acho que ano passado você estava num desse, não estava, Adriana? Não. Sim. O ano passado estava no Ironman Full. Então, a metade, para você que não está familiarizado, só a metadinha. Esse que é o 70.3, é 70.3 milhas, tá? Isso em quilômetro dá mais de 113 quilômetros, somando a natação, o ciclismo e a corrida. Só para você ter noção, essa é a metade. 113 quilômetros é a metade, tá? Então, por que então a gente deu tanta ênfase no teu currículo como triatleta, Adri, e também no corporativo? Porque a gente quer fazer o link com essas 2 coisas. No seguinte sentido, muitas pessoas esquecem que quando vem, por exemplo, um diretor de RH, na tua posição, na posição que a gente eventualmente já ocupou, que muitos de nós, se não todos, nós começamos às vezes como estagiário ou como trainee. Todo mundo começa de algum jeito. Uhum. Nossa, uma maratona, fiz a minha primeira maratona. Independente de que posição você terminou a tua primeira maratona, todas elas começaram com o primeiro passo, né? Então, assim, tudo tem um começo. E, via de regra, você não vira um diretor do dia para a noite. Você não vira um triatleta do dia para a noite. Então, o mote do nosso papo aqui é progressão e performance, né? A gente gosta muito do Joel J e a gente gosta muito daquela fala dele que fala do jogo do progresso, né? E cada dia é um dia, um pouquinho todo dia. A gente vê as pessoas que são, às vezes, milionárias. A gente não sabe que essa pessoa começou guardando lá R$10 por dia, 10 anos atrás. Então, o progresso. A gente quer falar sobre progressão de carreira e a performance ao longo do tempo. Tá? Então,
gigante introdução que eu fiz para amarrar esses dois contextos. Em primeiro lugar, Adi, muito obrigado pela tua colher de chá, pelo tempo que você está dedicando para a gente aqui. A gente sabe que lá na BBM Logística as coisas são super pegadas, é uma empresa na qual a gente inclusive tem o prazer de trabalhar. E a gente sabe que quem mexe com logística tem um outro nível de urgência, tem um outro nível de complicação e que o dia de vocês não é fácil. Então, muitíssimo obrigado pela colher de chá para bater esse papo aqui com a gente. Obrigado, Adriana. Seja bem-vinda. Obrigada a vocês. Estou lisonjeada aí com o convite. Imagina. Feliz de estar participando aí do programa e poder contribuir um pouquinho e falar um pouquinho da minha experiência, né? Pois é, a gente não sai da noite para o dia, não vira da noite para o dia triatleta e também não senta numa cadeira de diretor da noite para o dia, Perfeito. né? Eu digo sim que tudo é um processo, né? Então, a construção disso ela vai desde o início, né? Eu acho que a minha carreira ela foi pautada por isso, né? Eu acho que eu iniciei numa multinacional americana, né? Como estagiária tocando um projeto, né? E nesse processo todo de desenvolvimento aí como estagiária, eu fui efetivada numa área que eu desconhecia totalmente, eu não tinha experienciado ainda, né? Eu acho que é aí que está a virada, né, de você experimentar coisas novas, né? Mas tem uma característica que me destacou nesse processo, nessa progressão de carreira aí, que foi a curiosidade, né, de eu buscar experimentar coisas novas. E aí eu fui desenvolvendo aí e criando, digamos, a musculatura, né, para poder crescer e ter uma carreira, né, de progresso aí, que eu digo, né, consistente no longo do... Até porque, né, Adri, muitas vezes, quando a gente tá no nosso papo prévio aqui que a gente estava alinhando, você sentou-se às vezes em algumas cadeiras, né, ocupou algumas posições dentro das empresas, onde o teu conhecimento acadêmico e o técnico não era o mais profundo, não foi isso que te credenciou para aquela posição, era muito mesmo de assumir o desafio e ter a curiosidade para aprender uma coisa nova, né? E sim, muito por questões de querer aprender, né? Perfeito. Eu acho que assim, a vontade, eu acho que a gente tem uma fala aí, o próprio Bernardinho, que é um cara assim, que eu admiro bastante, ligado com o esporte, ele fala muito assim, não é a pessoa que mais talentosa ou o melhor currículo que acaba sendo né, vai ser sobressair, né? Ele é assim aquele que tem vontade, né? Então, acho que as competências que você adquire, né, sejam elas competências hard ou soft skills, elas acabam te desenvolvendo profissionalmente e trazendo você para uma progressão aí interessante e, de novo, né? Eu saí de uma posição, de uma estagiária para assumir uma área de cargos e salários. Eu só tinha tido essa matéria na época da minha graduação. E fazer um orçamento de um planejamento numa fábrica de 2.000 funcionários, né? Eu fui, naquela época, né, anos 2000, você não tinha a tecnologia que você tem hoje, Perfeito. Você não tinha tutoriais que podem, ou recursos tecnológicos que hoje tem, né? E mesmo durante o meu progresso de carreira dentro da área de RH, né, o movimento, a curiosidade, né, e muito dela eu atuei como business partner, atuando e suportando, né, no sentido de trabalhando junto com as áreas de negócio, eu sempre fui buscar conhecer daquele negócio. Qual é o principal entregável dele? Qual a característica do negócio? Quais são os indicadores de performance? Quanto isso representa, né, de resultado para a empresa? E essa busca de informação sempre foram me alimentando, né? Eu sempre fui a curiosidade trouxe essa alimentação de conteúdo, né, de informação, que me ajudou, me facilitava o dia a dia aí na interação com os gestores. Tanto que numa das organizações que eu trabalhei, né, eu saí totalmente da minha zona de conforto, né? Eu atendia uma área de operações, como gerente regional de operações, e fui absorvida pelo negócio, atuando numa área de negócio, de operações. E aí, assim, saiu totalmente da zona de conforto. Totalmente. Né? O que eu conhecia? Conhecia de gente. Sim. Né? E aprender negócio, os modos operacionais, o modelo, os entregáveis, conhecer indicadores, fazer melhoria de processo, isso a gente é aprendido se você tem vontade. Perfeito. Que é muito que né, a gente tem a vontade faz você criar esse aprendizado e essa robustez de conhecimento. Né? E a gente tem comentado muito sobre isso aqui, né, Adriana? Que
assim, não desprezando o técnico, né? Mas a gente... você adquirir habilidades, né, em lidar com pessoas, em ter relacionamentos profundos com as pessoas, né? Isso te facilita para tudo, né? Até assumir desafios que tecnicamente podem parecer assim, cara, eu não tenho condição de fazer, mas se você tem essa habilidade de gerir pessoas, né, de criar time, né, de criar liga para entregar resultado, poxa, eu acho que o técnico vem porque você seleciona boas pessoas, você vai ter pessoas qualificadas trabalhando com você, né? Você tem que ser o grande orquestrador, o grande maestro disso, né? Experimentar, né? Eu acho que quando você experimenta coisas novas, você conhece aquilo e começa a trazer para você essa facilidade de lidar com coisas diferentes, né? Sem dúvida, né? Como liderança, eu não era a pessoa que talvez tivesse a melhor qualificação técnica para sentar naquela cadeira naquele momento. Mas eu tinha as competências para sentar ali. Mas o principal da liderança é você ter pessoas que te ajudem a construir. Porque numa cadeira de liderança, você tem amplitude. Lógico. Né? A profundidade você, né, tem através das equipes, dos gestores que estão abaixo, enfim, né, te ajudando a fazer a movimentação acontecer. Então, principalmente ter equipes, né, pessoas melhores que você, né, elas fazem toda a diferença, né? Porque a gente, claro que você quando você inicia na profundidade. Quando você vai crescendo, né, profissionalmente, na carreira, você vai tendo amplitude. Sim. Então, você amplia teu escopo em termos de responsabilidade e conhecimento, mas você acaba tendo as pessoas certas, no lugar certo, com a profundidade para te ajudar a construir. Então, acho que muito pautado por pessoas para poder construir aí resultados bacanas. E da questão de experimentar coisas novas, né? Porque a gente, às vezes, tende a querer repetir fórmulas que deram certo no passado para alguma determinada situação. Mas, via de regra, se a situação muda, talvez aquela fórmula já não faça mais sentido para essa que você se encontra agora. A gente vê muito gestor, eventualmente, aplicando a mesma fórmula que deu certo e foi super bem sucedido na empresa A, às vezes não é nem na empresa A e B. Às vezes é na mesma empresa, mas num departamento diferente aquela fórmula já não funciona. Então falta um pouco essa fagulha da curiosidade, né? E daí eu faço um pouco o paralelo também com relação ao teu esporte. Porque assim, vou fazer um triatlo, nado super bem em piscina. Cara, nadar mar aberto é outra coisa totalmente diferente de nadar em piscina, né? Então a gente tem que ter um pouco dessa humildade também, cabeça aberta, de saber que não necessariamente o que nos trouxe até aqui é o que vai nos levar adiante, né? Tem que estar sempre reaprendendo, né? É aquela fala, né? Fazer mais do mesmo, você vai chegar no mesmo resultado, né? Tem que fazer diferente, né? Tem que experimentar. É bem curioso, porque você falou, né, trazendo agora para o esporte, né? Nadar em piscina é ok, né? Você é muito zona de conforto. Quando você vai para águas abertas, você pode nadar em represa, você pode nadar em rio, você pode ir na lagoa, você pode nadar em mar. E aí tem os fatores externos. Você tem corrente, você tem a marola, você tem pessoas nadando do seu lado que pode, né? Daí aquela multidão. Então, assim, são vários fatores, elementos. Tem a temperatura da água também, né? A temperatura da água, 14 graus, mais quente, gostosa, enfim. Mas, assim, isso é importante, né? Para exercitar aquele ambiente em que você vai, né, vai competir, por exemplo, é fundamental para que quando você chegue no momento da competição, você não sofra, né? Porque tem um processo que precisa ser construído ali. Porque você desiste, se você leva uma pesada no óculos, né? Você vai desistir, ou acontece... É difícil, gente, a primeira vez que você vai nadar, você tem uma técnica que se desenvolve para você conseguir não dar aquela respiração ofegante, né? Então, você queima mais oxigênio do que deveria, né? Então, assim, porque você não enxerga embaixo da água, é escuro, né? E, assim, tem as pessoas, tem a ansiedade da prova, a adrenalina, tudo, né? Então, você desiste. E, assim, como que você cria a resiliência para não desistir? É participando pelo processo. O processo é o treinamento. É exercitar aquele momento, né, de treinar várias vezes, não só na piscina. Eu tinha um colega, né, que treinava conosco na equipe, ele tinha receio de pedalar na estrada. Ele só pedalava no rolo. E a gente tem tecnologias que fazem com que você treine igual como se estivesse na estrada. Só que você não treina o equilíbrio, né?
Então, algumas vezes ele largava e ele caía. Então, assim, precisa ir para o chão, ali para a estrada, pegar a diversidade, né, do buraco, enfim, e você exercitar esse movimento, esse momento, né, que faz toda a diferença. É o processo que acaba agregando no momento que você fica casca dura depois, né, casca grossa. Você acaba... Vai criando calo. Criando isso que a calo. Adriana falou, né, interessante, porque você estava até comentando com a gente aqui o treinamento em si, quer dizer, a jornada de treinamento é muito mais difícil do que a prova em si, né? A gente fala muito, puta, completou não sei quantos quilômetros. Cara, em teoria, isso é o mais simples. O difícil é o processo de treinamento para chegar numa prova preparada. Quantos meses antes de um Iron você tem que começar o treinamento? Se você já tem a base, né? Eu comecei com provas de curta distância e fui evoluindo, né? Progredindo aí no processo, né? Até chegar ao médio e longa distância. Mas se você tem a base, são mais ou menos 6 meses dedicados. O que é a base? O que é a base? A base é você já ter feito provas, você já ter feito... você tem a estrutura, já ter nadado. Você não começa do zero. Você tem exercitar, nadar em águas abertas, pedalar na estrada. A bicicleta, se você for pedalar no Iron com uma bicicleta aero, é diferente de uma bicicleta road. Tem todo um equilíbrio que você, né, tem o corpo que você debruça para ficar mais aéreo por conta pelo tempo que você fica na mesma posição. Na mesma posição. Então, assim, se você fizer média 180, média de 30 por hora, você vai fazer em 6 horas. Já pensou sentado num selim, pedalando 6 horas? Então, assim, precisa da preparação, precisa... Né? Você consegue, talvez você consiga, no tempo limite, que é 17 horas, mas você acaba quebrado, né? Eu acho que todo mundo consegue, desde que você coloque isso como objetivo e se prepare. Então, assim, esse processo, ele é fundamental, né, para que a gente possa, no chegar futuro, na prova, né, passar o pórtico e você ouvir que você é um Ironman, né? É a mesma coisa, você sentar numa cadeira, né? Você não sai da noite para o dia para sentar numa cadeira, né? De gestão, né? De alta gestão numa organização. Você precisa experimentar coisas, né? Durante a tua jornada com pessoas na gestão, né? De tomar decisão rápida, de fazer planejamento, direcionar estratégia, né? Então, tudo isso, porque assim, a prova é pura estratégia, né? Eu falo que é a minha meditação ativa. Mas o exercício e o aprendizado que eu tenho, trago para a minha vida profissional. Né? Então, é um planejamento bem... Né? Você tem que primeiro definir o que você quer, né? E faça esse planejamento. Óbvio, sempre com uma equipe, né? As pessoas para te ajudar a se estruturar. E um controle mental danado, porque uma prova dessa leva o quê? 10, 12 horas, né? Quer dizer, você tem que ter um... Quantas vezes você pensa em desistir? Pensar em desistir, tá cansado, tá com isso, tá com aquilo. Você é o principal... quem boicota não é fatores externos nenhum. É você mesmo que acaba se boicotando. Porque você... Primeiro, por isso que... E acho que tudo, né, gente, na vida, assim, é o autoconhecimento. Sim. Você tem que... Primeiro, quando você tem, né, as pessoas certas te assessorando, né... Falando especificamente do triatlon, né? Eu tenho treinador, que me conhece, tenho a nutricionista, médico de esporte, fisioterapeuta. É uma equipe e a família, porque se faz um plano disso, a família está envolvida, né? Como a tua carreira. A tua carreira faz parte do teu plano de vida, não ao contrário, né? Então, esse planejamento, ele precisa ser bem estruturado, né? E óbvio, com o processo, por isso que eu falo muito do viver o processo. Porque o processo ajuda você a se conhecer. O esporte dá uma autopercepção fisiológica gigante. Então, você conhece exatamente qual é a musculatura que está doendo, se você pega na dor ou não pega na dor. Porque dependendo da dor, você tem que buscar alguém para te apoiar no tratamento. Senão, você com o tempo vai passando. O próprio corpo acaba te dando se automedica e você acaba melhorando pelo próprio exercício. Mas precisa muito de autoconhecimento. Porque exatamente, você está no meio de um processo, seja numa empresa, né, num projeto grande, você acaba se boicotando se você não tem certo exatamente se conhecer bem, né? Que legal.
Ô, Adrio, a gente... você estava comentando aqui, eu lembrei de... Não sei se foi você mesmo que falou ou se foi algum dos outros entrevistados, que também eram esportistas, que a gente falou aqui também, né, de treino forte e prova fácil, né? Então a gente, pegando esse exemplo do que a gente comentou, a preparação, que exige tanta dedicação, tanta abnegação, tanta resiliência, porque hoje está frio, hoje não vou treinar. Cara, não tem essa. Vai treinar mesmo no frio, porque são 6 meses, é um projeto, na verdade, que tem um deadline lá na data marcada da prova, cara, mas isso aqui é um projeto, então entenda isso como um projeto, não tem essa, hoje estou com preguiça, não tem essa. Vai, treina. Então, treino forte para a prova ficar fácil, entre várias aspas, porque nenhuma prova é fácil, né? Sim. Mas, assim, também fazendo o paralelo com a carreira, com a carreira nossa profissional, do mesmo jeito que o teu amigo que pedalava super bem no rolo e faltava, às vezes, a experiência do asfalto, da corrida, porque é diferente, que o tombo ensina, o calo no pé é diferente, como é que você vai fazer quando você lidar com estourar uma bolha no meio da prova, etc e tal. São coisas que também a gente não pode deixar de valorizar num profissional que tem tempo de bagagem, que passou por perrengues e crises e etc e tal. Do mesmo jeito que um atleta que consegue completar o Iron não foi só maravilha, porque no treino enfrentou calo. Uma vez tive que parar a prova porque eu tive cãibra, porque eu não me alimentei direito, não tomei, sei lá... Corri doente, etc e tal. Cara, tudo isso, nessas trajetórias todas, faz você ser um atleta melhor e cada vez melhor em cada prova. Da mesma forma, o cara que às vezes passou por tanto perrengue profissional, esse cara sabe superar tanto calo, tanta cãibra profissional, que esse cara tem um valor que às vezes a gente acaba depreciando. A gente fala, nossa, fulano é uma nuvenzinha negra. O cara já passou, onde o cara passa, ele bota um pepino pro cara descascar. Pô, mas isso acho que não é demérito, pelo contrário. Esse cara é um esportista que treina pra cacete, então talvez na hora da prova, por ele ter tido um treino forte, talvez a crise para ele seja mais fácil, né? A prova? Fácil, entre aspas, né? Sem dúvida. Tinha um treinador, e acho que fui eu que comentei contigo, Bruno. Tinha um treinador lá no começo, e eu estava começando a fazer longa distância, né? E primeiro assim, ele falava, eu corria muito cedo, né? E as provas de meia distância, quando você vai fazer a meia maratona, é no calor, meio-dia. E no verão você sofre. Ele vá treinar, pare de correr de manhã, cedinho no fresquinho e vai correr ao meio-dia. A gente fez a prova agora em Cozumel, calor, né? México, sempre quente. E a gente aqui a gente quase não conseguiu treinar no calor, foi Curitiba, né? É verdade. Mas exceto ontem, a gente ontem estava bem quente. Essa semana. Então a gente não pegou, né? E você vai treinar no calor para você poder se ambientar com aquela situação, né? Com aquele ambiente quente. E ele falava também assim, eu chegava, treino forte, óbvio que no treino você tem todo o estímulo que você precisa dar para o teu corpo, né? Seja de tiro, seja de potência, seja de intensidade, o que for, você faz isso nos treinos e é planejado. Né? Por isso que eu falo muito do planejamento. Né? Eu chegava para ele e reclamava, tá muito difícil, não sei o quê. Ele falava, Adriana, para de reclamar. Treino forte, prova fácil. Ele falava, pare de reclamar, faça o teu melhor. Então, assim, se aprende um pouco, né? De novo, é claro que você vai reclamar, tá muito difícil, porque assim, você vai ao teu extremo muitas vezes no treinamento, né? E isso não é diferente no dia a dia. Não é diferente. Você chega ali, você tem um planejamento de agenda, né? E você falou da logística, assim, é algo surreal, né? Porque as coisas mudam da noite para o dia, né? E tem áreas que eu cuido, por exemplo, da SSMA, que é delicada, acontece um acidente, algo que você tem que direcionar todo o teu esforço para poder dar foco na solução, né? E resolver definitivamente o problema que está ali na tua mão. E é da vida. Numa prova, num Ironman que você tem, né, um tempo de 10, 12 horas para fazer, né? O tempo limite é 17, né? Mas, digamos, normais, assim, que não profissionais, 10, 12 horas é um tempo legal, assim. Você tem que fazer isso de forma muito planejada. Você vai lidar com crises o tempo todo, com coisas fora do teu planejamento, que você tem que... Aí eu vou até citar um exemplo que eu passei, né? No primeiro Iron, eu estava no quilômetro 100 já tinha,
nadado, já estava na segunda volta do pedal, a gente foi aqui em Floripa. E no início do pedal eu tive um problema com o clipe. O clipe é onde a gente apoia, né, na aero. Você tem todo o câmbio da troca de marcha no próprio clipe. E ele soltou, acho que com a trepidação, o parafuso soltou e ele caiu. Logo veio a moto de apoio lá, colocou uma Hellerman ali, apoiou ali, já prendeu e eu continuei. Então, fiz a prova no quilômetro 100. O asfalto não estava os melhores, tinha alguns buracos, e eu fui desviado um buraco. Ali era um plano, então eu estava mais ou menos em média de 40 por hora. Daí você estava lá acelerando. Não. Deixa eu esquentar aqui, desculpa. Não, tá ótimo. Para mim tá ótimo. Essa mulher nada com água a 14 graus, para ela tá tranquilo. E aí eu vi o buraco, fui tentar desviar, e o clipe, né, que estava apoiado, ele soltou. Quando ele soltou, eu desequilibrei, eu caí, bati no cone e caí. Aí eu falei, cara, são 6 meses de preparação, foi a primeira prova, né, do full. Falei, cara, olhei a bike, estava inteira, né, tudo rodando, não tinha... Quando só o clipe soltou, né? Não tinha entortado o garfo, nada, não. Ela é bem resistente, de carbono elas são bem resistentes. Leve e resistente. E a gente também tem técnicas para cair. Então, eu só machuquei o joelho mesmo, né? Raspei o joelho. Falei, eu tô inteira. Falei, cara, tem 17 horas para fazer a prova. Vamos em frente, né? Agora, né? Daí parece que assim, a tua cabeça até se libertou, assim, né? E fui embora. Então, assim... claro, perdi um pouco da hidratação, fui segurando o clipe, mas daí já tinha passado mais da metade do percurso, né? Então, e foi. Né? Então, assim, isso significa que, cara, eu estava preparado, eu tinha condições de continuar. Não é um tombinho que vai me deixar aqui, desistir, né? Na metade do percurso. Então, bora, levanta a cabeça e vamos em frente, vamos seguir o teu projeto, né? E fazer acontecer e entregar, né? Então, acho que esse é um aprendizado. Por isso que o processo e o autoconhecimento, participar do processo, entender que você está preparado e se conhecer, né, o autoconhecimento faz toda a diferença aí para você saber que você vai ter opiniões, você vai ter nãos, você vai ter negativas e até coisas bem-sucedidas. Mas não dá para desistir no primeiro, né, no primeiro tombo. Desde, claro, que nada... não tem nenhuma fratura, nada grave, assim. Mas essa diversidade, né, de experiência, né, ela ajuda bastante, né, a gente desenvolver outras habilidades, né? Então, eu falo bastante, né, de você treinar coisas diferentes. Acho que com o Bruno eu comentei. O mar, né? A natação tem a respiração que você faz para um lado só. A maioria dos atletas nada R2 para um lado só. Respira sempre para o mesmo lado. Eu aprendi, quando eu voltei a nadar para competir, nada R3, um dos técnicos, nada R3. É você nadar em 3 tempos, respirando um lado para o outro. Por quê? Porque em algum momento, se você está no nascer do sol, o sol está batendo de um lado, você consegue nadar para o outro lado. Isso não vai ser um dificultador para você. Ou, ao mesmo tempo, tem muita gente nadando desse lado, fica aquela água vindo no teu, né? Aquela marola toda, você respira para o outro lado. É uma alternativa, né? E, assim, para mim é uma zona de conforto, porque é o hábito, né? Eu treino isso o tempo todo. E uma coisa legal que você está falando aí, eu estava observando aqui, quer dizer, o quão importante é você escutar outras opiniões, né? Outras experiências, né? Para usar isso a teu favor, né? Às vezes a gente também fica muito dentro da nossa redoma ali, não, enfim, sempre tem uma dica, uma oportunidade de escutar alguém que vai te falar algo que você não sabe, né? E que você pode usar o tempo todo. Como você usou várias vezes aí, né? O tempo todo, assim. De novo, né? O Ironman pode ser, ou qualquer prova de triatlo, ela pode ser um esporte individual. Né? Eu não treino sozinha. Né? Mas também, o que eu falei, é um projeto de vida, porque você envolve a tua família, porque quando você está em planejamento, em preparação, você tem final de semana que você está o dia inteiro dedicado, né? Por exemplo, vai fazer um treino 200 km de pedal mais corrida, é o dia inteiro. Você volta à noite cansado, você quer chegar em casa e descansar, né? Então, tem a família,
tem que ser um projeto de vida, né? Junto com a família. Tem o treinador, tem o médico de esporte, tem o nutricionista, tem o fisioterapeuta. As pessoas que estão contigo, te apoiando e fazendo isso junto com você. Eles vão assistir e torcer por você. Eu saí da corrida aqui no Brasil, né? Quando eu saí da corrida, tá os meus amigos me esperando na corrida. Né? Tipo, aquela torcida, assim, até me emocionam, porque, assim, é uma coisa bacana, assim, porque as pessoas estão o dia inteiro, você já pensou, umas 10 horas lá torcendo para eles, é chato pra caramba. Porque você está lá pedalando, você nem vê. Né? Ou está lá correndo. A corrida já tem mais volta, então você visualiza mais o time lá. É um time que faz isso com você. Na empresa é a mesma coisa. Né? Assim, você não faz nada sozinho. A gente tem, né, uma fala, né? Você consegue ganhar, né, chegar mais rápido sozinho. Mas mais longe, você tem que ter um time. Bem acompanhado, né? Sim, tem que ter. Então, acho que esse complemento assim, de conhecimento, de experiência... No dia a dia, essa diversidade de situações que você ou experimenta ou você vivencia através das pessoas, né? Com a experiência das outras. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito numa fala e eu exercito isso cada vez mais. Acho que com a maturidade a gente vai exercitando mais, que é a escuta ativa. Né? De fato, você está ouvindo e prestando atenção naquilo que a pessoa está falando, né? Genuinamente. Né? Isso traz para você uma conexão muito importante, né? Óbvio que quando você é mais novo, você acaba ouvindo, às vezes não está escutando, né? Porque você tem um nível de ansiedade totalmente diferente, né? Está respondendo sem a pessoa ter acabado de perguntar, né? Então, e assim, isso é ouvir a experiência, aprender com a experiência do outro, né? Claro que são situações diferentes, mas você tem que dar valor àquilo, né? Então, é um conjunto de diversidade aí, seja de pessoas, de experiências, de vivência, né? Mas o experienciar, ele desenvolve, né? Eu digo a neuroplasticidade, né? Que é a capacidade de a gente viver essas experiências e a gente acabar se adaptando com isso. É aquele termo da ambidestria que você fala, né, Adri? Que a gente vai testando coisas diferentes. E, de fato, isso é um exercício, né? Neuroplasticidade é um exercício mesmo. Coisas bobas, mas a gente sempre escova o dente com a mão direita. Por exemplo, eu que sou destro. Escova com a mão esquerda, você vê. Você vai se bater pra caramba no primeiro, mas a impressão que dá que depois que você aprende, você exercita uma parte diferente do teu cérebro, né? E isso vai realmente abrindo novos espaços, né? Vai aprendendo coisas novas. Isso é fantástico, porque e aí de novo, né? Conhecer, não só exercitar coisas diferentes, né? Usar o lado esquerdo, né? Eu também sou destra, não sou canhota, mas eu uso o mouse com a mão esquerda. Eu tenho várias... Isso eu aprendi desde a época que eu comecei esporte, jogava handebol. Treina com a mão esquerda, porque se você precisar ir para outra base, né, a ala do outro, vai lá e arremessa com a mão esquerda. Então, você tem que treinar essas habilidades diferentes, porque essa ambidestria, ela te ajuda bastante no momento que você tem que ter... Eu falo muito, né? Você tem que ter a flexibilidade, né? De estar lidando com as situações diferentes. A gente fala do exercício, né? Você tem que ter musculatura, é importantíssima a musculatura, mas você tem que ter a flexibilidade também, né? Porque precisa distribuir, né? A musculatura porque tem que deixar você firme, resistente. Porque assim, no ambiente profissional, né? Você tem que ter conhecimento, você tem que ter experiência, vivência, isso vai te dando musculatura, que é o processo que vai gerando a musculatura, né? Sem dúvida. Mas você tem que ter a flexibilidade para conseguir lidar com situações, a diversidade do ambiente, que é super positivo. Pessoas e ambiente. Adri, falando em flexibilidade, eu estava lembrando aqui, porque algumas coisas que você estava falando, para mim chega uma hora que é uma mistura, às vezes, assim, de Mário Cortella com o David Goggins. Né? Porque, assim, o Cortella no sentido de a gente fazer sempre o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem, né? Nas condições que a gente tem, até que você tenha condições de fazer algo melhor. E o Goggins porque assim, é um cara que do jeito dele, assim, atropelando o processo, né? Ele foca muito mais às vezes no objetivo do que no processo, mas de uma forma ou de outra o cara superou uma série de limites que antes para ele eram inimagináveis quando ele nem atleta era. E aí a gente fala muito aqui de disciplina de execução, né? Disciplina. Você que é uma pessoa de RH, como é que você consegue manter essa questão da disciplina e a importância da disciplina sem que isso signifique dureza, às vezes, no tratamento? Né? Porque, às vezes, uma pessoa muito disciplinada tende a ser muito disciplinadora. E a gente sabe que, para ser, inclusive, uma diretora de RH,
bem-sucedido, além da musculatura, você tem que ser maleável, né? Tem que ser flexível em uma série de aspectos. Como é que uma pessoa tão disciplinada consegue não ser dura no tratamento do dia a dia? Principalmente no aspecto de ser uma pessoa de RH. Acho que a flexibilidade ajuda bastante, mas você nunca pode perder eu digo que é a espinha dorsal, né? Você não pode comprometer o que é certo, né? Dentro da linha, por exemplo, de valores, né? A gente, como gestor, é guardião dos valores, né? Então, isso faz, isso sustenta, né? Qualquer flexibilidade que você tenha, desde que não desvirtue. Num período de carreira, em que eu estava na área de operações, e nesse atendimento aí a demandas de cliente, por exemplo, eu lembro muito de a gente exercitar a devolutiva para o cliente, né? Então, mais do que a gente dizer um sim ou um não, né, é a gente não tratá-lo com indiferença. Tem que dar uma resposta para ele, né? O não também é resposta, né? É resposta, mas assim, a gente sempre, sabe, Bruno, sempre vai ter, PG, uma alternativa para dar. Então, você pode dar um não, mas pensa numa alternativa para, de repente, atender a demanda ou a necessidade dele. Então, no dia a dia é mais ou menos assim que eu lido com... Pode dizer um não, sim. Dessa forma não dá. A gente tem algumas diretrizes internas que precisam ser controladas, assim, explica o motivo, obviamente, né? Dá um sentido para aquilo, mas dê uma alternativa. E quando você fala um sim, você também tem que dizer o passo a passo para ele, porque eu sou detentora daquilo, do conhecimento, da expertise, mas ele não, né? Então, dá o passo a passo. Então, nesse ambiente, né, de disciplina, a gente consegue, sempre olhando essas possibilidades que eu tenho de dar uma alternativa, né, para aquele cliente interno, né, ou para o time no dia a dia ali. Eu gosto muito, às vezes, de perguntar para o time, assim, quando tem umas situações, né, eu gosto que eles tragam para mim, então, mas o que você faria? Qual é a solução que você daria nessa situação, que até para poder também eles, né, saírem da zona de criar a musculatura, né, dar a musculatura para eles poderem também pensar, né, que alternativas eu tenho para poder construir aquela resposta ou dar uma solução diferente para o nosso cliente interno. Acho que eu respondi, né? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Legal. Gente, assim, não é por nada não, mas a gente já tem que começar a dar uma empacotada aqui para chegar para os finalmente já. A gente já passou aqui pela natação, a gente já pedalou, já está no final da corrida aqui. Daqui a pouco eu já estou vendo a linha de chegada, assim, então a gente vai precisar começar a amarrar. Eu anotei algumas coisinhas aqui, PG e Adri, queria ver se faz sentido as coisas que eu anotei para ficar de resumo para a turma que ficou até aqui ouvindo a gente. A gente começou, pessoal, falando a respeito de alguns skills comportamentais que ajudam a gente, muitas vezes, a vencer ou a ser escolhido, às vezes, em uma série de processos até mesmo seletivo dentro da empresa. Porque a gente falou, por exemplo, de curiosidade. Muitas vezes a gente é colocado em algumas situações na nossa carreira, não pelo nosso aspecto técnico ou pela bagagem técnica que a gente tem, às vezes muito mais pelo skill comportamental de, por exemplo, ser alguém que é curioso, que corre atrás das coisas, que tenta fazer coisas diferentes. E a partir do momento que a gente vai aprendendo coisas diferentes, a gente vai exercitando, entre outras coisas, nossa capacidade cerebral de aprender coisas novas, vai abrindo um pouco aí os nossos neurônios. A gente falou um pouquinho de neuroplasticidade. De novo, longe da gente querer denegrir ou diminuir a importância das habilidades técnicas. Tá? As habilidades técnicas e a tarefa, elas são super importantes, sim. Elas geram a nossa base, mas elas às vezes não são suficientes para que só elas te garantam a progressão de carreira. A gente falou de progressão de carreira no sentido de melhorar um pouquinho a cada dia. Lembra que a gente começou falando? A maioria dos diretores não começaram como... Nenhum diretor começou como diretor. A maioria dos diretores de RH ou de qualquer outra diretoria, como a Adri, por exemplo, começou como estagiário. Todo mundo começa de algum jeito e vai progredindo na carreira. E aí a Adri falou um termo que é bem bacana também, que é a questão da amplitude versus profundidade. No começo da carreira, né, é mais importante a profundidade. Por isso que o conhecimento técnico no começo de carreira ele é tão valorizado, porque você tem um conhecimento profundo sobre determinadas coisas. Conforme a gente vai progredindo na carreira, você vai tendo muito mais amplitude do que profundidade. Você conhece mais sobre várias coisas. E como é que eu preencho o gap de coisas que eu não sei profundamente? Com pessoas boas que sabem tecnicamente aquilo que você não tem. E aí você vai montando o time. Tá? É importante, gente, para a progressão de carreira e para a progressão no teu esporte, no teu hobby, em qualquer outra coisa que você queira fazer. Tem que passar pelo processo.
né? O processo ensina. Então, seja os treinos do esporte que você pratica, seja os perrengues que você enfrentou na tua vida profissional, tudo isso te dá casca, tudo isso te dá calo, tudo isso te ensina na vida como ela é, né? Como é que as coisas funcionam no momento de crise. Que correr na esteira é uma coisa, correr no asfalto é outra. Nadar na piscina é uma coisa, nadar em Marabera é outra. Treinar só por treinar é uma coisa, treinar na competição, com a adrenalina de outras pessoas competindo, é outra coisa totalmente diferente. O processo ensina. Passe pelo processo, aprenda as coisas que o processo tem a te ensinar. Isso vai te dar uma bagagem enorme e vai te credenciar para progredir cada vez mais na carreira. Tá? Super importante, autoconhecimento. Então a gente falou aqui também, não só no autoconhecimento de saber os seus limites e até que ponto você consegue ir um pouquinho além para superá-los e sair da sua zona de conforto, mas também para saber o momento em que você precisa pedir ajuda, se cercar de pessoas que conhecem mais do que você sobre determinado assunto. Então o autoconhecimento é muito importante, né? Também nesse aspecto da progressão. E entender que nós nunca estamos sozinhos, né, Adri? A gente nunca faz nada sozinho. Nem num esporte de alto rendimento, onde você está competindo ali contra você mesmo, você está sozinho. Porque tem treinador, tem família, tem nutricionista, enfim, tem um monte de gente que te apoia, um monte de profissional que te apoia. E mesmo você líder, que às vezes se sente sozinho, no momento de uma decisão difícil dentro da tua empresa, de desligamento de alguém, de colocar investimento aqui ou acolá, de cortar determinado projeto, ainda que você se sinta sozinho em alguns momentos da tua liderança, o que é muito comum, sabe que você não está sozinho, né? Tem uma série de pessoas que estão ali próximas, que podem te ajudar, e ninguém vai fazer nada sozinho. Né? Nenhum líder de sucesso é o sucesso que é porque progrediu sozinho na carreira. Sempre teve gente junto que te ajudou na trajetória, te ajudou no processo. Valorize e aprenda o processo. Foi isso que eu anotei. Pá. O cara manda bem, né, André? Não fala a verdade. Sensacional. Eu até tinha notado aqui que você faz uma pergunta, né, para dentro da conversa, né? Eu tinha notado um resumo final, assim, né? Ficou muito diferente do teu, Adri? Não, na verdade, assim, eu fiz algo que para mim funcionou bastante. Eu, quando faço mentoria, né, para pessoas que estão em início de carreira, eu sempre peço para eles fazerem um planejamento disso. Mas, assim, que é um pouco, defina o que você quer, né? Eu acho que, assim, eu tenho esse propósito de vida, eu tenho essa tribo, né? E escolhi a minha carreira. Então, assim, não tem certo e errado. Tem o que é bom para você, o que você quer, né? Então, saiba o que você quer, qual é o seu objetivo, né? Então, trace um planejamento e consolide uma rotina. E ela precisa ser temporal, né? Seja... Eu tenho que planejar meu dia, né? Eu tenho uma carreira, né? uma jornada, né, profissional que é de 12 horas, de 10 a 12 horas, dependendo, né? Mas eu tenho que treinar muito cedo, treino 2 vezes por dia, às vezes de manhã, às vezes à noite, eu tenho que administrar. Porque se eu não consigo encaixar o treino naquele dia, eu não consigo recuperar, porque assim, é cheia, a semana é cheia. Então, é muito planejamento e a rotina precisa ser estabelecida, né? Tenha time e pessoas-chave para te apoiar durante a jornada. Isso é fundamental, né? Isso daí não, sozinho, né? Que eu falei, você vai até consegue ir rápido. Mas se você quer ir longe, né? Então o Iron é distante. Precisa ter equipe e precisa ter pessoas para te apoiar. Isso faz toda a diferença. Coloquei também aqui que é muita disciplina, né, para não perder o foco, para manter o foco, né? Você tem que ser disciplinado. Acordar cedo, 4:30 da manhã, para ir treinar, cara, dá uma preguiça. Eu morro de preguiça, mas você levanta e vai fazer o teu melhor. É isso. O resultado ele é sensacional, assim, isso para tudo, né? E aí precisa ter a resiliência, né? Seja resiliente, porque qualquer coisa vai te tirar do foco. Desfrute e curta o processo, porque assim, o processo, assim, eu gosto de treinar, então quando a prova é a cereja do bolo, né? A competição é a cereja do bolo. Então, lidar com as adversidades do dia a dia, né? Dentro do ambiente profissional que a gente tem é bacana, né? Ter coisas diferentes é bacana. Então, curta aquilo e tire disso um aprendizado, né? Para te fortalecer, né? Para te trazer aí a musculatura. E na chegada, né, na passagem do pórtico, né, quando você atravessa ali a linha de chegada ou entrega um projeto, né, não esqueça de comemorar com as pessoas que torceram por ti, que estavam lá participando disso. Então,
Eu juro, eu tô arrepiada porque assim, eu trago aqui na mente várias coisas, né? Afinal de contas, é uma carreira longa, já tem bastante tempo, e também esses momentos aí do esporte que me proporcionaram esse aprendizado tão bacana, assim. Complementando o seu resumo. Eu gostei mais do seu. Hoje o pessoal, vocês foram hoje, foram 2 resumos e um complementar ao outro. Então, assim, vocês hoje arrebentaram aqui. Hoje o que não falta é dica aí, hein, pessoal. E falando, Adri, tem algumas considerações finais aí? Se você quiser dividir algum recado com a audiência, prova? Qual a próxima prova? Fica à vontade, o microfone é teu. Porque agora todo mundo está curioso, né? Qual é o próximo? A próxima prova, a gente ainda não definiu, mas provavelmente para o segundo semestre, né? A gente quer fazer um full, mas fora daqui, né? No Brasil. A gente está até planejando fazer agora em maio, mas tempo ainda, apesar de eu ter a base, então começar a treinar agora ainda é muito curto. Mas o que já está planejado, que já está inscrito, quase quebra o microfone, é o Sesc Triathlon, que é uma prova de curta distância, né? E aqui no litoral do Paraná. E, há 2 semanas atrás eu fiz uma de curta distância também. Mas o Sesc, ele tem também 1.000 atletas, é uma prova extremamente organizada, muito difícil conseguir vaga, né? Então, é um evento que starta um ano, né, na categoria de triatlon. Né? Então, é uma prova bem bacana, né? Então, quando que vai ser? Que você falou? Dia 3 de março. Março. Agora. Já está super próximo. Uns dias. É totalmente diferente, né, de uma prova de longa distância, porque o short é o tempo todo naquela ofegante, uma prova com vácuo, então você pega a roda e vai, né? Então, mas é divertido, é bacana, organizado, então, mas para metade do ano a gente está planejando aí uma prova de longa distância, né? Porque a de longa distância dá para fazer uma por ano, não dá para fazer 2, né? O Iron, sim, né, PG, eu estou beirando, né, estou com 50 anos de idade, né, tem uma questão também de preparação aí, sim, né, de tempo de preparação. E, de novo, eu não vivo disso. Eu encaixo essa rotina de treino dentro da minha jornada. Mas que já é corrida, né? Existe profissional que tem. Mais de uma por ano? Sim, tem tanto amador como profissional. Eles fazem mais que um por ano. Mas... Você animou, né, PG? Agora eu vou. Mas, de novo, agora eu vou. Tem que ter... É cansativo, né? Porque, assim, pós-prova, né? Você sente o corpo cansado, né? Eu posso imaginar. Então, agora, por isso que a questão do hábito, o teu corpo vai... A musculatura, ela vai acostumando. Então, assim, a primeira prova do Iron... Uma curiosidade, então. A primeira prova do Iron... que foi, você fez a prova, beleza, você fica dolorido, né? Porque é intenso, né? E você fica o dia inteiro ali comendo gel, comendo suplementação líquida, você come alguma coisinha ali, né? Durante o pedal, que é onde eu consigo comer. E daí, claro, você vai comer e tal. Mas na semana seguinte do Iron, olha como é, né, a fisiologia humana, né? Na semana seguinte, você comia tudo que você tinha na frente. É uma fome imensa. O corpo, né, querendo absorver, né, uma alimentação, gap de alimentação. Você já imaginou você? Tipo, ele não correu o Iron, mas nunca corri o Iron, mas eu tenho isso. A minha irmã, gente, olha só, a minha irmã fez um cachorro quente, né, família, conta a história, como é que foi, né, para contar, né, como é que foi o evento, eles não foram assistir. E daí a gente falou, ela fez cachorro quente. Eu comi 6 cachorro quente. A gente olha 3. E não consegue nem ver onde cabe 6 cachorro quente. Gente, eu bato um pratão bonito. Mas, de novo, que nem a nutricionista, eu como comida, né? Então, isso sempre, de tudo, mas comida, né? Até porque você precisa, né, repor. Mas isso é engraçado, que você come. Eu olhei e falei, Fernando, você tá com uma fome gigante? Ele falou assim... Eu tô comendo tudo. Tipo isso. Já depois os outros não foram tanto, assim. Parece que a gente já acostuma. Que legal. Show de bola. Adri, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi uma delícia. Super legal, super legal. Muitas lições, muitos insights bacanas para a turma aí hoje. Sem dúvida. Tá bom. Bora, Pedro. É isso. Tá na hora, né? Pessoal, a gente já passou o recado. Quem não se inscreveu, quem teve acesso a um conteúdo tão bacana quanto esse da Adriana, que a gente consegue fazer tanta ligação, né, com o nosso mundo corporativo, né? Não deixa de se inscrever, né, Adriana? Entra no nosso canal, se inscreve rapidinho, comenta com outras pessoas, inclusive
quem está aí acompanhando a Adriana, quem está hoje aí prestigiando o episódio da Adriana, não deixa de nos acompanhar e de se inscrever no nosso canal. É isso. Adriana, muito obrigado. Obrigado, Brunão. Valeu, PG. Obrigado a todos vocês. Até a próxima, a gente se vê pessoal. Na próxima. Tchau, tchau. Um abração, Valeu. pessoal. Tchau.